E aí, meus bidos faladores, e aí, meus bidos malvados. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao filme de 2024 dirigido por James Watkins, Não Fale o Mal. Um filme que é basicamente um remake de um filme dinamarquês que conta uma história familiar, mas que, pelo que eu soube, muda o terceiro ato. Então não é tanto aquele filme copia e cola que os Estados Unidos gostam tanto de fazer em relação a outros filmes de outros países, mas como eles não gostam de ler, né, eles decidem, enfim, fazer do jeitinho deles. E que às vezes, na maioria, não fica tão bom quanto... É verdade. Mas enfim, este filme veio de um sorteio do Catarse do canal. Então caso você não faça parte do Catarse do Bido Comics, fica aí a recomendação que você poderia estar participando. Você poderia estar assinando o Bido Viltrumita, e aí você estaria não só tendo acesso a vários reacts completos, ou seja, até mesmo de filmes, como também poderia estar concorrendo a um filme, a um react de um filme, que foi o caso, desta vez, de um vencedor, o Levi, que pediu este filme, e cá estou aqui para reagir. Eu vi o trailer, eu gostei, eu me empolguei, eu tenho uma leve noção da história, que é uma família que encontra uma outra família, eles ficam ali por um tempo, mas aquela família não é tão legal assim, aparentemente tem algo estranho, e a única coisa que eu lembro do trailer, mas eu lembro que me instigou, eu achei interessante. Então, cá estou aqui para reagir e depois comentar o que é que eu achei. Pô, eu acho essa abertura do caramba, tá? Só perde pra Fox. Que a abertura da Fox não tem jeito, né? Ela é super cinema, tá ligado? Cinema. Ela dá aquela glória. Nossa, duas produtoras. Papo. Mó barulho, mano. Xereta. Pô, mas como é que vai achar um coelho também, né? Brinquedo. Ah, eu tô percebendo uma certa inveja, né? Uma inveja que tá sendo construída. Todo dia ele encontra o cara é um cara muito mais divertido que ele. Acontece, né? Eu já acostumei. Eu falo, ah, ele tem o tipo dele, eu tenho o meu tipo, é nóis. Trouble communicating, so he can be a bit insecure. This is Edward. Tem coisa aí. This is Hoppy. He's my worry bunny. Come on, please. Oh, it's hard to say no, isn't it? Nossa, mano. Pô, isso daí pega, né, mano? Só pelo barulho. You know the ones? We're just messing around. But seriously, there is a really nice place around the corner. Yeah, that'd be great. Yeah? Yeah. Done. Que isso? Foi. So what you got? You got Já quase intimou, né? Still processing. Shame they can't stay this age forever. Oh, shit. Mas mó papo, né? Eu já sinto que a língua dele foi cortada. Hey, he's seen us. You terrible, terrible. You do not know the half of it. É, a gente imagina. Mano, tu acha que a língua do moleque foi cortada por ele, mano? Meu Deus do céu. Mano, é o James McAvoy, ele só faz filme... Ele só faz o capiroto ultimamente. I know, I'm really sorry. Anyway, sorry, mate. Are you sure we didn't miss the turn? Well, I don't know. We haven't seen the war memorial yet. Mano, os caras te chamam pra casa deles, a casa deles no fim do mundo, é sacanagem, né? We're here. Get me out of this car. Eu sei como é essa sensação. Guests. When Paddy heard you were coming, he butchered Libby, our prize goose, and has been hanging her in the outhouse. Mano, caraca, o James McAvoy é muito bom. Regal girl, you queen. Well, we thought for the lady, it's the best part of the roast. Really crispy. Não, mas ela é vegetariana, pô, sacanagem. Ah, mas lá não precisava aceitar também. It's good. Nossa, minha irmã, mano, já teria... Pô, não quero. Can I help out with anything?
Puta, acho que ele tava tentando avisar alguma coisa, né? Emotionally speaking, we're all still just cave dwellers. Ele soa muito patriótico, né? Um cara patriótico. Instagram, Facebook. You know, I'm gonna just check on Agnes. We're making the effort. Achou que teria noite e não terá noite. Can we keep the light on? I'm glad you didn't. An American who doesn't like guns. Oh, well. Aí, ó, someone viu, mano? Ele é should growing super. up. In that delicate balance. Mom. Pô, ela tá certa, tá? Go on. Give Agnes a push. Come on, that is not a push. That's my boy. I know what you need. Cold water therapy, clinically proven to reduce inflammation Que and... agonia, mano. Que Boost cena the immune agoniante. system. Oh. Yeah. Can I swim? Oh, don't worry. Paddy's got him. Shall we? Oh, but Cara, qual que é dessa mina, mano? Okay. And he has this little place by the sea, private room, like a chef's table type thing. É o Mike do It's The super Bear. authentic, everything fresh, local. Poor bugger, he's stuck in the asylum system. Can't officially work. Don't worry, he's thoroughly trustworthy. Back home, he was a teacher. He's great with kids. The whole neighborhood. Have a great night. Come with me. Let me show you. Eu não deixava não, mano. So, do you think we should leave her with him? We've had Manny's before. He was a teacher. Come on, listen. Tu nem conhece o cara, mano. Okay, bye, baby. It is, it's complicated. It is really complicated. And complicated is good. Too many people... Pô, esse Maísa aí, ele é muito... Nossa, que agonia, mano. Isso dá raiva, mano. Hey, look at this. Muito bocó, We mano. trust that this is sustainably sourced seafood. Tipo, beleza que é um assunto complicado, mas tipo assim... Por que ela come peixe também? Forest forage mushrooms. So, you went the other way, or... A cara da esposa dele. For murder. And you know, we still. A risada por assassinato. Every day. Oh no. Oh, sir, I think you've dropped your napkin. Gente, para, que isso. Sort that out for you. É, brincadeira tem limite, né, mano? Não é possível, não é possível, não é possível. Quer dizer, é possível, esse cara é maluco, a mulher dele também é maluca. Dine out sometimes. Yeah. Nossa, eles vão jogar ideia, eles vão jogar ideia, eles vão jogar ideia. Oh my god, I love this tune. Mike, bang it up, will you? Mas eles não se batem tanto também, né? Penny, mind. Patty. Pô, uma vez no mês, tá maluco, We'll get the que car, isso. okay? Beleza que todo dia também é absurdo, tipo assim, eles têm filhos e tudo mais, meio que eu imagino que seja difícil pra qualquer casal, casado com filho. Pô, esse filme tá da hora, tá? Só queria dizer isso. Think back. Tô louco. Elise, what the fuck is wrong with you? What? Que isso? You say that after everything that we've been through. Feel like to say that. I know you've said that I am sorry 1,000 times. But I don't know what to do anymore. I mean, it's been 6 months. We've been over this with Nadine. I'm sorry. Caraca, agora que eu vi que tinha uma cara ali. Tava o tempo todo? Mano! Por que que ela tá ali? Mano, aposta quanto que o carro vai estar, tipo assim, sem gasolina. Ou tipo assim, furou o pneu. Mom, where's Hoppy? Ah, não.
cara sabia que seria importante, mano. Ele sabia, ele pegou lá no começo, mano. Listen, when we get home, Eu we'll entendo have você, something mas wrong, okay? não é assim que se trata. Can't leave him there. You're gonna do that to Hoppy. I can't breathe. I can't breathe. Você tem que conversar com ela, mano. Vamos fazer o quê? Aquilo o quê? Pô, só a gente tá entendendo. Sim. Sim. Deixe sua filha no carro sozinha. Sempre que tem essas câmeras na janela, dá uma agonia, tipo assim, como se a gente estivesse observando alguém que tá observando eles de longe. Observando pelo ponto de vista da pessoa que tá observando. Louise, Que isso? just go back. Look, I know I can be overprotective as a mother. What does that have to do with it? We had a baby daughter. Look, you know how hard it is trying to decide when to intervene and when to give them space, and The first time you came to stay and you tried to leave because you flipped out in the night and you didn't say goodbye? Eh? Meu Deus, que segundinário! Vamos embora logo dessa merda, mano. Nossa, mano. Another. Eles são muito... Qual que é a palavra? É passivo-agressivo? Não sei se é essa palavra, mano. Rise, give me your hand. The flame. But it made no sense. That's the game. That's what I live for. A graça é essa. Red flag. Oi, isso é bom, tá? Isso aí eu já fiz. Drop a bit of cider to the locals. Let's get that fixed. Where's the plasters? Nossa, mas e aquela hora... Pô, aquela hora que ele pegou ela no pescoço, eu achei que ele tava tentando, né, dar uma... Opa. Camembert, Emmental, you can keep it. Stinking Bishop is number one. Tu é mãe, por acaso? Agnes? Anything you'd like to say? Eu te perdoo. Obrigado. I maybe overreacted. Come on, mate. Feel the music. This is the one, yeah? Mas sabe o que é dose? Eles acabaram de criticar o fato de que eles não podem falar sobre a educação do outro. Então eles não podem ficar também em cima. One more time. I hear you. One more time. Você é muito bundão, mano. Vai pra merda. Por isso teu casamento é uma bosta. Oh, come on. Go to your room! Daddy! No! Stop it! Malas de várias pessoas. Chinelos de várias pessoas. Aqueles vários relógios que ele tem são de vários homens. Calma. O filho também muda. E carai. Mas é porque também na capa do filme, né? Capa do filme, você vê o Jake McAvoy assim, você já sabe que ele é meio inimigo, então... Esse é aquele tipo de filme que seria legal você aí assistir sem saber nada, tá ligado? Tipo assim, nem ter visto o pôster. Mas é difícil, não tem jeito. Oh, fucking hell, what have you been eating? Go on. Foi esperto pra carai. Moleque bom. There's no need to beer. You want one? Carai, vamos nessa. All right. Where's this newfound enthusiasm come from? 5 more minutes, all right? Nossa, dose, né? Tipo, a mãe tem que manter a força, mas aí ela também tá assistindo o negócio. Mãe, imagina você nessa situação que você faria. Tá, peraí, eu... Everything alright? Eu
Eu tava pensando, James McAvoy e esse cara, eles atuaram juntos, Sure, né? Eles não can't fizeram wait to Reach? make you some sandwiches for the journey. Oh, that's Os dois são uma versão adulta das crianças, né? on the way. Ela só fala, não, pode pegar sozinha, as coisas são suas, eu quero ficar com a minha família. Do me a favor. All right, Kane. Let's hit the road. Agnes, you CGIzaço atrás. got everything you need? Coelho. Como é que foi para lá? Oh, how the hell did he get up there? And you do that. Whoa, whoa, careful, mate, careful. That's on you. You all right? Next time you guys are in London, just give us a. Yeah, definitely. Because I was deeply unhappy in my marriage. Nossa, usou contra ele I've agora. apologized, but it has become clear this weekend that maybe Ben... We believe honesty is the first step to fixing things. Oi, ele tinha uma faca aqui atrás, não tinha? Ele tava com a mão Told aqui. me he wants to. Que merda. Que merda, vocês não podem deixar o garoto, mano. Eu não conseguiria, mano. Quer dizer, tipo, minha família em primeiro lugar, mas tem um garoto, mano. Smile away. Sorria assim, garoto. Sorria assim. Que isso? Dad, stop! Put your hand in the lake! Shit! Não é possível. Não é possível. Giving yourself a gold star because you made friends with a couple with a disabled kid. Hey, please. Hands behind your back. Isso! Caralho! Boa, porra! Please don't leave me here with him. You say no, Percy. I'm a victim here too. Atira! Atira! Se fuder, vai se fuder! As I just say, you've got to believe. Mas não acabou. Não acabou porque foi muito rápido. Puta! Acelera, acelera! They are going nowhere. Me, I don't mind providing services and taking my share, but this... Deus é mais. Nossa! Filhas da peruca, mano. Fazer um molotov. Calma, que demora, hein? Não. Ah, viu? Viu, mas eu tô te falando. O que vocês foram acender antes de jogar? Estupidez. Joga! Caralho, jogou igual um corno, né, mano? Pô, isso que eu tô acostumado com videogame. Absolutely worried. You're gonna give me a little dance, man. You're gonna step up. Ai, ela se abaixou e cortou a perna. Não vou falar que é burra, porque já dei dessas. Esquece que o bagulho tá aí, machuca. Ah, o pescoço dele ali. Caraca! Caraca, essa foi pica. Bate o martelo direito. Nossa, que ruim.
Também não seria, eu não seria perfeito, mas também tudo bem. Nossa, mas vocês ficam muito refém, mano. Ai, caramba. Ai, caramba. Alguém podia ter pegado a arma, né? Sentimento de adrenalina nessas horas, mano. Mano, tem que voltar. Vai pular? Não, mas aí é meio... Irmão. Meio fora da realidade, né? Pô, pelo menos quebrar a perna. Tu só torceu? Que essa foi a parte mais fora da realidade do filme. Você é louco, mano. A gente viu o bagulho quebrando. Pá, a gente viu a mina caindo. Morte. O cara cai, tipo, só torce, pelo menos que ele quebrasse. Hey, go through the yard. Kira? Throw that gun back. Ih, caramba. Nossa, mas o que é isso? Tira tua filha, mulher! Nossa, o filme começou com o rosto dele no espelho, né? Tá doido, parça. Cê é louco, mano. Por favor, eu quero que quem viu o filme, que provavelmente tá vendo esse vídeo, me fale depois qual que é a... Eu ia falar a droga. Qual que é o bagulho que eles injetaram nele? Que, pô, estabilizou ele, tá ligado? E eu fiquei assim, falaram em algum momento dessa parada? Eu tô achando que falaram, sabe? Tipo assim, em algum momento que eles estavam discutindo sobre caça e animal, e eles utilizaram nele. Mas eu queria saber o que é, só por informação assim, né? Porque a gente aprende umas coisas aqui, né? Tipo, pô, o Molotov, o ácido sulfúrico ali tacou na cara dele e toma ele, sei lá o que fez, né? Porque eu achei que ia queimar algo assim, ele só jogou uma água. E essa bagulho que ele injetou, né? No finalzinho. Doideira. Caraca, doideira. Pesado! Mas ainda bem que eles me deram o final feliz. No máximo eu falei assim, putz, acho que eles vão matar a menina. Aí eu acharia corajoso. Mas não teria porquê também. Falei, não deixa sobreviver. Que isso? Tem como... Por um momento eu achei que a raposa ia aparecer. Que a raposa apareceu ali e sumiu. E aí eu pensei que a raposa ia, tipo, atacar ele do lado. Ia ser uma coisa meio justiça poética, porque ele queria matar a raposa e a raposa mata ele. Só que a raposa teria que matar primeiro o cara, né? Então foi melhor que ela foi embora. Foi quase tipo assim, você me salvou, não vou te comer agora. Né? Eu acho. Mas também não tem como eu saber também, né? Aquela raposa foi meio aleatória. Será que foi uma visão dele também? Brisou ali? Não tem nada que me faça sentido isso. Ele não tava com a cabeça machucada. Mano, que filme da hora! Da hora. Eu gostei muito desse filme. Tipo assim, eu tenho... Pô... Não acho o filme perfeito, não acho o melhor filme de todos, não acho que estaria no meu melhores filmes do ano, entendeu? Que saiu em 2024, ano passado. Mas assim, achei, pô, bem estruturado, achei que causou atenção, acho que talvez seja meio óbvio, né? Então, tipo assim, não tem aquela coisa da revelação, da surpresa, da virada do tipo assim, nossa, ele é do mal, sabe? Meio que já tá na cara, meio que já fica claro que a mulher também, o lance é o menino, você quer entender pelo lado do menino. Eu acho que o menino é a parte mais interessante no meio de tudo isso, né? Ele querendo contar pra menina, então todo esse aspecto é muito legal. Mas eu gostei bastante
de como foi rolando as coisas, sabe? Eu acho que o filme, ele pega um ritmo muito legal. Eu tava com um maior receio, porque assim, eu dormi bem essa noite? Dormi bem. Mas assim, eu tava com um leve sono. Eu dei uma cochiladinha ali no meio do trabalho, né? Peguei ali, aproveitei meus 20 minutos, dei uma... Entendeu? Tipo assim, dei uma aproveitada, mas foi curto o tempo. E aí eu cheguei em casa e falei assim, putz, será que eu preciso dormir mais? Aí o que eu fiz? Eu trouxe aqui um amendoim, enchi a garrafa de água gelada pra, tipo assim, pô, vou me manter acordado, tá ligado? Tipo assim, nada vai me abalar. Eu não encostei no amendoim, eu acho que eu tomei a garrafa de água 2 vezes durante todo o filme. Então assim, isso mostra que ele me segurou, ele me prendeu desde o começo, muito, muito bem feito. Eu acho que a tensão dele foi muito bem organizada. Eu gostei de como boa parte das cenas de tensão não são uma coisa aterrorizante, ou o fato, por exemplo, pô, por exemplo, a cena que eu diria que foi mais aterrorizante antes das coisas degringolarem é a hora que o casal tá conversando e aí você vê que tem alguém na porta observando e a pessoa some, sabe? Então, tipo assim, essa parte dá um terrorzinho. Agora, as outras, elas são muito mais agoniantes, situações constrangedoras, situações desconfortáveis. E eu adoro. Eu gosto muito. Não à toa eu adoro The Office. Mas, tipo assim, The Office vai mais pro humor. E aí você ri ou não ri, então tem o problema de talvez a piada não funcionar. Mas eu gosto muito desse desconforto de filmes de terror, que não é um desconforto com medo de que um bicho vai aparecer. É o desconforto da situação, da tensão, do tipo, o quanto que isso daqui é normal e o quanto que já está passando do limite. E, gente, não... Eu tava pensando em elogiar durante o react, pessoal, não, deixa pra elogiar durante o review. James McAvoy é monstro, esse homem ele domina como ninguém, esse cara ele sabe como fazer tensão, como dar medo, como dar aquele cagaço gostoso, e ele já tinha demonstrado isso em Fragmentado, mas aqui o cara tá absurdo, ele tá forte, ele tá musculoso, você vê que as veias estão quase saltando, testosterona assim no ápice, e... eu acho que ele causa muita presença, então o modo como ele reage, como ele tá todo o tempo botando a mão, toque físico, sabe? Tipo assim, cara, dá uma agonia, tipo assim, parece que a presença dele, ela segura tudo, ela abraça tudo. Eu acho que, obviamente, boa parte do filme, da força do filme é o James McAvoy, sabe? Tipo assim, eu acho que todo o elenco tá bom, tá, mas você tem que ter essa pessoa que ela causa desconforto e ela causa desconforto muito bem. Aquela pessoa que, de certo modo, você conseguiria gostar, mas ao mesmo tempo ela preencheria tudo, entendeu? Tipo, ela deixaria você claustrofóbico. E eu acho que ele consegue causar isso muito bem nas nuances, o modo como ele varia as reações, ele dá o sorriso, como você percebe que de vez em quando aciona um gatilho do passado dele ou de alguma coisa, ele sente aquela dor de verdade, mas ao mesmo tempo ele é esse cara muito... da emoção, ele sente, ele inspira, ele fala, ele reage, ele faz tudo, entendeu? E é um cara que ao mesmo tempo, isso eu tava querendo muito falar, ele é aquele cara do passivo-agressivo, do intenso e ao mesmo tempo reage e fica na defensiva ao mesmo tempo e é daquele nível tóxico, sabe? Do tipo assim, controlador, manipulador, FDP... e que ao mesmo tempo, quando você dá uma reaçãozinha que não o favoreça, ele abaixa a guarda, mas não que ele abaixa a guarda de um modo como se ele realmente estivesse abaixando a guarda, como se ele estivesse ficando na defensiva. Ele abaixa a guarda de um modo que manipula você pra acreditar nele e soar normal o que ele estava fazendo antes. Ele usa um fator, um passado, revela alguma coisa, mente sobre alguma coisa... e brinca com isso. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa mais escrota que pode existir. E principalmente se for uma pessoa vilanesca, é pior ainda. E eu acho que é isso que funciona tão bem, sabe? Ele é esse cara que faz uma piada que vai contra uma coisa que ele havia comentado antes. Você não percebe a piada, ele leva a sério, e ele brinca com aquilo e te dá uma atenção que a pouco ele... não, é brincadeira, fica tranquilo, eu tô brincando. Não, tranquilo, tá? E aí você não sabe muito bem o que sentir. Tal como quando você acusa de alguma coisa, ele usa uma informação... muito do passado, sabe? De alguma coisa assim que não tem como você saber, não tem como você saber se é verdade ou não, mas você acredita porque é um cara intenso, ele demonstra muito claramente e não tem como você, né? Você que é aquele cara que é mais quietinho, que é mais na sua, que eu acredito que seja o nosso protagonista do bem,
você fica meio que, tipo, não sabendo muito como reagir, né? Você fica mais, tipo, tá, beleza, não reajo tanto. Tipo, entro na parada, entro na brincadeira. A mulher dele já não. Ela já dá umas respostas, ela já não abraça tanta parada. Tanto que tu vê o olhar dele de vez em quando, né? O olhar feio, o olhar do tipo assim, tu é um problema pra mim, sabe? Então, tipo, tanto nas respostas sobre o vegetariano, quanto ao mesmo tempo em relação ao fato de que ela tá achando as coisas estranhas, ela que tá falando de ir embora, ela que tá, né, impondo as coisas assim. E eu achei muito legal, sabe? Eu acho que, obviamente, vai ter uma visão de homem, né, assistindo o filme, no quesito de ficar... Pô, por que o homem não tá fazendo nada? Sabe? O homem da família, o cara que tem que defender, o cara que tem que fazer as coisas, é a mulher que tá reagindo. Mas existem casais assim, não tem como você falar que não. Acho que é muito visível quando você encontra um casal onde você percebe que a mulher é a dominadora, onde a mulher é a da atitude e o homem ele só reage, ele só vai junto, ele só obedece. Então assim, eu acho que acaba dando aquele desconforto, mas você compra que pessoas são pessoas e cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tipo. E no caso aqui, o cara, ele é mais passivo, a mulher tem mais atitude. E aí, no fim de tudo, eu gosto como não existe uma virada em relação a isso. Obviamente, existem os momentos de luta, de o cara que não faz muita coisa ter ali o momento do martelo, mas você vê que ele vai e ao mesmo tempo ele reage errado, sabe? Enquanto que ela vai e mata, ela vai e faz a parte mais precisa. O garotinho no final, toda a coisa que ele tava segurando, que ele tava, sabe, desconfortável, não tinha controle, e agora ele tem o controle, ele vai lá e mata. Eu acho que tem alguns pontos que ficam em aberto, que eu não sei se é um ponto em aberto porque eles querem fazer uma prequel, né? E aí você pode contar o passado do personagem, mas fica meio solto algumas informações no quesito de... Pô, como eu posso dizer, mano? Mas esse lance de que quer ter um filho com a mulher, e o passado dos dois, tamo junto há 17 anos, e não sei o que, sabe? Traz uma sensação meio estranha, não sei vocês, sabe? Tipo assim... Ele dá muito mais informações sobre a mulher dele, sabe? O lance do orfanato, do passado, de uma criança. E não dá tanto dele. E ao mesmo tempo, pô, ela se machuca, mas fica na dele, ela compra a ideia dele. Tem horas que ela dá a entender que, tipo, não concorda, sabe? Eu não sei se vocês perceberam que tem certos momentos que, por um momento, ela hesita em fazer alguma coisa, em ser vilã, sabe? Mas ao mesmo tempo ela continua. E aí, por que disso? E aí eu acho que isso renderia um prequel, né? Você fazer um filme dos dois, como eles se conheceram, como eles começaram a fazer tudo isso. Já por outro lado, eu acho que tem umas da família mesmo. Eu acho que a gente tem uma evolução na garotinha. Ela começa a agir mais e ela começa a tomar atitude das coisas. No final ela dá o brinquedinho dela pro cara pra acalmar ela. E você vê que ela não fica mais coçando o braço, ela tipo acalma aqui. Então você sente um pouco dessa evolução. Por mais que ela não tenha uma grande atitude pra isso. Mas o casal põe um momento ali... Eu não sei se você tirou isso. Na hora que ele abraça ela e beija ela, ele beija no pescoço, ele dá uma cara pra ela do tipo assim, de como se ela estivesse traindo ele de novo, como se ele não conseguisse superar a traição. E aí ela faz toda a conversa, né? Faz todo aquele diálogo sobre a traição e tudo mais, que dá a entender que eles realmente... Parece que ela viu o olhar dele, entendeu o olhar dele e falou, tá, a gente nunca vai conseguir seguir em frente, vamos ter que terminar. E aí depois, não sei se vocês perceberam que durante toda a batalha, eles têm um lance mais tipo assim... Eu te amo, vamos ficar junto, a gente vai resolver isso e tudo mais, e abraça, não sei o que e tal, e tamo junto. E aí, meio que o assunto ficou meio solto. Não sei se, entendeu? Tipo assim, eu entendo que o assunto uma hora foi usado apropriadamente pelo James McAvoy, né? Pelo protagonista vilanesco, num quesito de meio que abordar eles e conseguir enganar deles. E eles conseguem também usar isso contra pra, tipo, ir escapar. Por mais que os personagens estejam percebendo a mentira. Mas assim... Eu senti que era um assunto que talvez precisasse ser resolvido, sabe? Tipo assim, pra deixar mais fechadinho, pra deixar mais bonitinho. Um assunto que, pô, jogou aqui e ficou meio que aberto, sabe? Não deu tanto uma noção de, tipo, se eles se resolverem, eles vão ficar juntos, se precisa de mais uma conversa, se isso foi o suficiente, sabe? A luta pela vida da filha, a luta pela vida em si, o quanto cada um conseguiu sobressair. Não sei, eu senti que faltou alguma coisa aqui, sabe? Pra fechar isso mais legal, assim. Acho que teve aquele exagero do cara cair com a perna e não quebrar a perna. Pô, aguentar aquilo, não acontecer nada, me soa meio absurdo. Tipo, pô, um milagre de Deus muito forte pra não te acontecer nada pra você. Por mim, porque por mim era uma ideia estúpida, por mim eles voltavam, né? Tipo assim, pô, era só subir um pouquinho dos degraus, tava querendo umas coisas, tá, mas acho que dava pra dar, né? Pra subir ali e voltar pela casa, atacava o James McAvoy. Não acho que eles tinham deixado tudo tão fechado assim pra
não conseguir retornar pela casa, tem que ir ali pelo telhado. E aí, enfim, depois o cara ainda tomou a injeção. É que eu entendo que eles quiseram dar o final pro garoto. Porque por mim, a hora que o cara deu um escorregão ali no chão, ele pegava a arma e toma no James McAvoy, tá ligado? Enfim, não teve isso, mas eu entendo que foi mais épico o garoto ali. E até mesmo o lance do tipo assim, apareceu aquele cara general, eu entendo que... É que aí eu entendo pela construção de você fazer uma cena mais satisfatória, a tensão fica maior. Porque se eles tivessem derrotado a galera ali naquele esconderijo e fugissem, ia ser paia. Verdade seja dito, ia ser paia. Ia ser uma resolução paia. Então, eles não conseguirem, por causa que chegou um outro cara e tudo que aconteceu. Ah, isso que me deixou em aberto também sobre eles. O cara fala, pô, não, o telhado da sua mãe. E aí ele olha ali e parece que ele não concorda com aquilo, mas ao mesmo tempo ele meio que fechava o olho pra aquilo. O general que eu tô falando, né? O cara que chegou do nada no final, com a barba. E aí eu senti que faltou umas informações, sabe? Parece que foi uma coisa meio aberta. Talvez se eles tivessem falado uma coisinha mais no começo pra entendermos um fechamento, um final, sabe? Deu uma sensação meio de que eu fiquei perdido em alguma coisa e não houve uma explicação. E aí é por quê? Porque você quer fazer uma perk ou porque foi um furinho aqui de roteiro, sabe? Tipo assim, eles escreveram todo um histórico pros personagens, e isso a gente faz normalmente quando escreve roteiro de filme, né? Quando você vai entender o personagem, você normalmente tem um roteiro de quem é aquele personagem, situações importantes pelas quais ele passou, pra que o ator em si até mesmo entenda o personagem, né? Isso é importante pros atores. E parece que existia isso, a gente não ficou muito a par disso, e pro filme acaba perdendo. Tipo assim, se você tira aquelas falas, não faz diferença pra gente, entende? É mais esse aspecto que eu tô falando sobre o filme em si, de leves defeitos, né, que por mim eu senti conforme o filme foi passando, e enfim, esse lance do carro, né, tipo assim, eles podiam ter escapado por ali. Pô, o cara tirou, oxe, mano, todo mundo abaixa a cabeça aí, nossa, velho, eu ligava aqui, na segunda, acelera e bate em cima do cara, tá ligado, e vaza. Então, enfim... mas eu entendo que pela tensão, né, e foi legal, gostei da tensão, assim, pô, fui pra casa, escondi a criança ali, aí até a brincadeira do espelho, pô, aquilo foi sacada legal, gostei daquela sacada. E, mano, todo o desenvolvimento do filme, sabe, essa coisa que você não sabe pra onde que vai levar, mano, é tipo assim, na real, você sabe que vai dar merda, sabe que em algum momento eles vão escapar e, tipo assim, não vão escapar ao mesmo tempo, né. E aí quando o garoto revela tudo, caraca, mano, as fotos ali vai mostrando, então, eles foram substituindo as crianças, né, e aí o relógio, nossa, mano, isso eu achei legal, eu achei bem feito, o lance da garota com um coelho que tá sendo discutido desde o começo, e aí é isso que o James McAvoy tá usando desde o começo, sabe? E até o coelho subir lá naquela primeira cena, desde o começo, foi uma coisa tipo assim, manter eles por perto, porque é essa família que a gente vai pegar, né, dá a entender que é exatamente isso. Como é que vocês têm tanto dinheiro? Realmente, ele provavelmente não é médico, tá ligado? Era mentira mesmo, e eles pegam o dinheiro das pessoas e eles usam esse dinheiro, eles conseguem sobreviver com esse dinheiro, mas ao mesmo tempo uma parte do dinheiro eles guardam pra viajar, e nessa nova viagem eles vão uma viagem onde é uma viagem mais de ricos, eles investigam as pessoas, sabe, até isso fica meio aberto, né, como é que eles investigam, como é que isso funciona, vocês investigam a partir do momento que as pessoas compram a viagem pro hotel, mas como é que vocês têm acesso, por causa do general, o general cuida da parada, entendeu? Então tipo assim, ficam umas coisinhas soltas, mas ainda assim, eu acho que funciona muito a intriga, sabe, a tensão, o clima do projeto como um todo. Eu acho que os personagens ainda assim, eles vão agindo de uma forma muito correta, sabe? Pô, a mãe viu ali do nada a mulher dormindo com a filha, que isso, mano? Não, vamos vazar daqui, agora foi o limite, sabe? E aí as coisas vão acontecendo, não, a gente vir embora, sabe? Eles estão a todo momento meio desconfortáveis e querendo ir embora. E até quando eles se conheceram, foi legal, porque deu a entender que, por um momento, o James McAvoy e a mulher iam perder eles. Então o que eles fazem? Eles começam a serem mais gentis, mais legais, mais confortáveis, brincam com outras famílias, outras pessoas, para exatamente relaxar, e aí causa aquela boa impressão, fecha com uma boa impressão, né, porque eles tinham cenas ali que eles já davam uns tons meio, né, um red flag, né, dava aquele alerta vermelho, mas aí depois passava e tal, e aí eles conquistaram, e aí quando mandou a carta, puxou, mas mano, você tá doido, né, sem sinal, casa fora, longe, não tem vizinho. Mas eu achei legal como eles deram informações, tipo assim... Não, porque a gente não se dá bem... Acho que em alguma discussão... acho que ele fala, não, a gente se dá muito bem com os vizinhos. E aí os nossos personagens do bem falam, tipo assim... não, a gente mal conversa com todo mundo e olha que a gente mora perto, né? Então, tipo, rola essa crítica. E aí vem mais pra frente e ele usa isso contra, né? Tipo assim, então, a gente sabia que vocês são ninguém. Se vocês sumissem, ninguém ia se importar. Pesadíssimo. Então, assim... dá pra ver como é que eles manipulam. Mas o lance que me pegou foi o lance da garota, porque tem uma hora que ele fala, tipo, que a mulher morre. E aí ele fala, tipo assim,
a sua filha vai ser a nova... Então, tipo assim, mano, então aquela mulher não foi um lance de adoção? Não foi um lance de eles se conhecerem e se apaixonarem? E ela ser maluca também? Foi um lance de, tipo assim... Porque ele é mais velho, não dá a entender que ele é tão mais velho assim. Será que em relação aos atores, isso tem uma diferença muito grande assim? Talvez isso impacte, né? Tipo assim, de ficar mais claro nesse aspecto, assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se aparece. Cara, e eu fiquei interessado em ver a versão de 2022, a versão dinamarquesa, pra ver como é que é isso. Né? Pra ter, tipo, uma noção, assim, do que eles mudaram em relação ao projeto, como é que a história é contada. Ó, o James McAvoy, ele tem 45 anos. O cara tá um vinho, né? E a mulher que tá com ele tem 31 anos. Tá, tem uma diferença de 10 anos, 14 anos aí de diferença. E aí o filme eles estão com 17 anos. E aí tem uma hora que a nossa personagem brinca com isso. Tipo assim, eles têm a idade que ela tem, né? Ou algo do tipo. Mas faz muito sentido isso, né? Da própria diferença de idade ser um parâmetro, né? Pra quando eles se conheceram, quando ele talvez tenha pegado ela, se aproveitou que elas eram de um lugar de adoção, manipulou ela. Isso que eu tô falando, ele é um cara muito manipulador, então ele manipulou ela pro jogo dele e, né, caraca, e usou aí. E é isso que me pega, tipo, uma parte dela era toda ideal a ele, concordava com tudo que ele fazia, e até mesmo o lance, né, do tipo assim, pô, a nossa protagonista do bem avisa ela de que ele quer ir embora. E aí ela joga isso pro cara e o cara vai, né, planta as armadilhas, tudo mais, não deixa eles embora. É dose, tipo assim, ela não devia ter contado, não devia ter confiado, devia ter mantido realmente, tipo assim, mano, vamos embora e vazar. Pô, ele fica muito estressado. É dose, porque ela usa o lance de conexão feminina, né, de mulher. Tipo assim, pô, ele me bate de vez em quando. Ela chega que fala assim, irmão, por que você não vai pra polícia então e fala sobre isso, né? Só que tem muita gente que, né, aceita o relacionamento abusivo. Enfim. Caraca, eu achei muito boa a construção, sabe? O problema do relacionamento do casal também, sabe? Como você via... Eu acho que em olhares era muito perceptível que o nosso protagonista do bem, ele tinha uma vibe mais na dele, mais quieta, uma certa inveja com o do James McAvoy, que faz tudo, que reage, esse lance romântico com a mulher, e aí você percebe que ele não tá tanto ali com a mulher dele, ela faz um comentário, ele vai contra, então tipo assim, você percebe que eles não estão tão em sintonia quanto esse casal. E aí você vai perceber também, né, depois tem a revelação da traição, acho que fica mais claro, porém, por que ela traiu? Porque o relacionamento não tava bom, então, né, tem um fator já antes, enfim. Mas eu gostei muito de como essas coisas foram bem estruturadas, foram bem colocadas, sabe, o filme foi numa dinâmica muito legal por mim, assim, foi criando tensão, me manteve preso, sabe? O final acho que não exagerou, assim, funcionou num todo, sabe? Num todo dele, tipo assim, teve uma coisa aqui outra, teve, mas num geral, funcionou, me manteve preso, me manteve tipo, caraca, e agora? O que vai acontecer, sabe? Eu gostei muito da tensão do filme e até mesmo já brincando um pouco com esse lance do homem, né? Você vê que ele é um homem mais atual, mais moderno, mais tranquilo, a mulher é mais dominadora na situação, o James McAvoy já é um cara mais dominante, é o cara que faz tudo, é o cara que vai contra, sabe, esse lance do veganismo, o lance da tecnologia, e quer que as coisas sejam de um certo modo, e aí ele vai te convencendo do pensamento dele, né? Seja o pensamento que pode ser uma mentira, né, pra só ele enganar as pessoas, mas também talvez seja o jeito que ele crê, né? Ele fala ali, pô, os meus pais foram escrotos. Mas aí você tem reações dele que emanam um pouco disso. É um personagem muito interessante, tipo assim, eu gostaria muito de ver um filme sobre a história dele, sabe, eu gostaria de ver mais sobre esses personagens e entender porque que eles eram assim, e aí, tanto que uma parte minha torcia pra ter mais diálogos que revelassem mais, e acabou que não teve. Mas assim, eu, cara, curti muito, sabe, como o filme foi desenrolando assim, como ele finalizou, sabe, fechar ali com a cara do garoto, o filme começou com o garotinho, né, meio que com a família levando ele pra casa, né, essa nova adoção. Senti falta, obviamente, acho que tem esses furinhos pro filme meio que demorar mais pra acontecer, do tipo assim, pô, o menino mostrou pra menina as marcas, ela em nenhum momento fala isso com a mãe, tá ligado? Tipo, nenhuma cena dela falar isso pra mãe, de usar isso como argumentação, de falar, pô, tem uma coisa estranha aqui. Não, é tipo, nossa, ele te bate, nem pra chegar na mãe, pô, mãe, ele bate no filho, sabe? O moleque me mostrou umas marcas, sabe? Então, assim, teve essas ceninhas que realmente, né, paia. Mas eu acho que elas não atrapalham o todo do filme, e o filme ele desenrola muito bem, assim. Acho que a direção em alguns momentos funciona muito na parte da câmera, assim, sabe? Tem horas que ela fica muito perto, ela traz uns planos meio diferentes, tem horas que é tudo muito simples. Eu achei toda aquela cena ali deles no porão, de certo modo,
meio simples, né? Sabe? Tipo assim, no modo como ela foi conduzida, a montagem da cena, o próprio plano, acho que podia ter feito uma coisa mais diferenciada, né? Fez uma coisa muito mais simplória, assim, tipo um plano aberto e mostra as coisas acontecendo. Mas no geral, eu gostei. Cara, achei um filme do caramba, assim, sabe? Me entreteve, achei bonzaço mesmo, sabe? A tensão. E enfim, eu já falei isso, né? Eu já tô me repetindo aqui, mas eu curti bastante o filme, curti a trilha sonora também, o uso dela durante o filme. E esse desconforto que o James McAvoy causa é absurdo, né? Ele com certeza quem escolheu ele falou, pô, eu sou fãzão de Fragmentado, tá ligado? E, tipo assim, mano, Fragmentado é um filmaço, eu amo Fragmentado. Então assim, eu curti bastante o filme como um todo, eu agradeço muito a recomendação do filme aí pro sorteio, valeu demais a pena. E caso você, querido espectador, que viu o filme e gostou que eu soltei aqui, esse é o tipo de filme que eu gosto. Se você quiser recomendar mais filmes assim, patrocinar filmes assim, é essa vibe, entendeu? É essa energia. E aí você pode, mas antes de se patrocinar, a primeira pergunta pra mim, né? Vai que você fala, Corra! Já vi Corra, óbvio. Então assim, entendeu? Tipo assim, calma lá. Primeiro pergunta se eu já vi o filme antes de patrocinar. Mas enfim, gente, curti bastante o filme. Eu espero rever vocês em um próximo vídeo aí durante essa semana, durante o canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham desse filme, o que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu pontuei aqui, que eu coloquei aqui. E a gente se vê em um outro vídeo, porque o que não falta é vídeo durante a semana com esse canal. Valeu, falou!